Fundação Logosófica, em prol da superação humana. Aqui você fica conhecendo um pouco mais sobre a ciência logosófica e os temas que ela estuda. O que é a logosofia? Nós aqui queremos melhorar a cada dia, melhorando as nossas condições mentais. Em logosofia estuda-se, eu diria, uma nova geração de conceitos. São as mesmas palavras, mas o conteúdo difere um pouco do que habitualmente se pratica. Por que eu deveria pensar, ok, eu vou procurar saber um pouco mais, vou realizar um processo de aperfeiçoamento, eu estou realmente disposto a me conhecer melhor e a realizar esse processo. Por que eu deveria fazer isso? Só para comentar, quando eu era criança, essa questão da mente sempre me interessou muito, sempre me intrigou. Para mim era uma coisa assim meio misteriosa. Bom, Ivone, para começo de conversa, na concepção da logosofia, o que são as leis universais? Show us how absolutely essential it is that we learn to not only just stop wasting time, but how can we dominate it? E eu compreendi por que realmente o ser humano usa só um pequeno pedaço, não do cérebro, mas da mente. E que vai abordar o tema sobre a convivência humana. Se a criação existe, a logosofia também ensina que existe um Criador, se pressupõe que existe um Criador. A logosofia, assim como o esporte, ela apresenta recursos para que o ser humano consiga viver melhor e estar atento aos seus pensamentos. O homem, como arquétipo, e essa é a revelação da logosofia, foi criado perfeito como arquétipo. Qual é o conceito que a logosofia apresenta sobre defesas mentais? Sobre os benefícios do uso adequado das faculdades da inteligência, uma delas que vamos focalizar a faculdade de julgar. E o autor da logosofia explica que, de um lado, você tem duas mentes, não uma, mas duas mentes. Uma mente inferior e uma mente superior. E existe uma outra zona dimensional onde tem os pensamentos. Olha, a pessoa pode criar suas defesas mentais, primeiro se conhecendo, fazendo uma ampla investigação de si próprio. Eu defina por mim mesmo, por uma decisão minha, chegar a esse arquétipo que o autor apresenta. As leis universais seriam a vontade, a expressão da vontade desse Criador. A logosofia é uma nova ciência que tem como seus grandes objetivos levar o ser humano ao conhecimento de si mesmo, ao conhecimento do mundo mental da criação, ao conhecimento das leis que regem o universo e ao conhecimento de Deus. Que tal propor neste tema que você reflita um pouco e queira saber algo mais? Aproveito para convidá-los a assistir os demais programas da TV Logosofia, inclusive este, Logosofia em 10 minutos. Muito obrigado. Boa noite. Das boas-vindas a vocês também uma vez mais. A nossa palestra deve durar aproximadamente 1 hora. Espero que a gente tenha 1 hora de alegria, 1 hora que possa enriquecer as nossas vidas. Falar um pouquinho sobre o que é a ciência logosófica. A ciência logosófica, ela tem como seus grandes objetivos levar o ser humano ao conhecimento de si mesmo, ao conhecimento do mundo mental da criação, ao conhecimento das leis que regem o universo e ao conhecimento de Deus. Naturalmente, em algumas mentes vão surgir alguns pensamentos. Ciência que aborda sobre Deus, mas Deus é um tema que só é abordado a princípio pelas religiões. Não, uma ciência também pode abordar esse tema. Então, todo esse tema, Deus, espírito, mente, consciência, esses temas podem ser investigados e experimentados de uma forma científica, eminentemente prática. E esses são os grandes objetivos que a logosofia traz para a humanidade. A logosofia apresenta uma nova concepção do homem e do universo. Ou seja, como é que o ser humano foi criado? Qual a constituição do ser humano?
e assim também do universo. Então, o ser humano possui duas naturezas, segundo a concepção logosófica, que tudo aqui é factível de ser experimentado, tá? Então, o ser humano tem a natureza física, a natureza espiritual. O universo tem duas faces. Uma face é essa que todos nós vemos, apalpamos e comprovamos através dos nossos sentidos físicos. Só que existe uma outra face, que é o mundo mental da criação. Então tem esse plano físico e um plano mental. Durante a palestra, a gente vai abordar esses pontos aqui para tentar esclarecer um pouquinho. A logosofia apresenta duas missões para o ser humano. Ela propõe essas duas missões. Eu achei assim interessante. A primeira é que o ser humano está aqui nessa terra para realizar um processo de aperfeiçoamento. Ou seja, o ser humano tem a possibilidade de ele se aperfeiçoar. E, ao mesmo tempo, servir ao seu semelhante. Essas são as duas missões que a logosofia apresenta para o ser humano. Eu acho interessante, eu acho legal essas duas missões. Essa ciência, ela inaugura uma nova era, a era da evolução consciente. Então, ela oferece para cada um de nós um caminho que se chama um processo de evolução consciente. E através desse caminho que a gente vai poder alcançar e realizar aquelas duas missões que eu falei ainda há pouco, né? Do aperfeiçoamento e de se constituir em um servidor dessa humanidade, ensinando o seu semelhante a pensar, a bastar a si mesmo, né? Um dos princípios básicos dessa ciência é a substituição do crer pelo saber. Ou seja, a humanidade já está num momento onde não é mais necessário acreditar. Agora é necessário experimentar, saber. E isso só através da própria prática, da experimentação interna. Os conhecimentos logosóficos estão todos eles relacionados com a nossa vida interna. Agora vamos entrar, propriamente dito, no tema, a arte de superar a si mesmo. Na verdade vai funcionar assim, como se fosse o painel, né, da Globo News, me sinto aqui como um repórter, né, da Globo News, não sei o quê. Então vamos começar pela Kátia. Boa noite, Kátia. Por que a superação de si mesmo é uma arte? Boa noite a todos. Primeiramente, é uma alegria muito grande estar podendo aqui compartilhar um pouquinho, né, desses benefícios que eu venho experimentando com a ciência logosófica. Então, vamos lá, né? O que é superar uma arte? Veja bem, vamos pegar como exemplo uma escultura. O artista, quando ele vai fazer a escultura dele, ele recebe um material bruto. E aí, então, ele vai esculpindo, vai modelando as suas arestas para aí poder revelar a sua obra-prima, essa obra de arte. Essa obra de arte, ele já teve uma ideia pré-concebida na sua mente, um arquétipo ideal. E aí, então, ele vai em busca, vai trabalhar em busca, através dos conhecimentos dessa técnica de esculpir, para revelar, então, a sua obra-prima. A mesma coisa acontece com a gente. A gente vem em forma de matéria bruta. Então, com o conhecimento logosófico, a gente vai tendo a condição de identificar essas partes imperfeitas e com a técnica, com o método logosófico, com a aplicação do método, eu vou ter condição, então, de ir esculpindo, modelando aquelas partes imperfeitas, tudo aquilo que eu não quero, tudo aquilo que me faz infeliz. E aí, então, eu ter condição de revelar essa obra-prima, esse meu mundo interno, esse meu ser espiritual. Essa parte individual que me faz ser diferente dele, que me faz ser diferente dele. E aí, então, à medida que
eu vou trabalhando em cima disso, é quando eu estou me superando e permitindo, então, que eu seja hoje melhor do que eu fui ontem. Obrigada. Obrigado, Kátia. Boa noite, Bézia. Conta pra gente o que é essa arte de superar a si mesmo. Boa noite a todos. Estava te ouvindo falar, ouvindo a Kátia, né, e olhando para dentro de mim mesmo, né, e me sentindo alegre por estar aqui, né. Vejo alguns rostos conhecidos, outros que eu não conheço, mas que eu sei que são convidados de pessoas que eu conheço, muito provavelmente, né, dos meus amigos. Então, estamos todos muito próximos aqui, né. A gente combinou essa pergunta, né? O Marco já sabia que ele ia fazer essa pergunta. Agora, o Marco, antes da reunião, ele disse que vai fazer umas perguntas de surpresa. Agora você vê como é que vai ser. Vamos ver como é que vai ser isso. Mas vamos lá, vamos falar da superação de si mesmo. Quando eu penso em superar, eu penso em aperfeiçoar. Agora, é possível aperfeiçoar algo que eu não conheço? Por exemplo, se eu contrato um arquiteto para reformar a minha casa, a primeira coisa que ele vai pedir é para conhecer a casa, né? Como é que ele vai reformar algo que ele não conhece? Agora, uma casa, um arquiteto, né, nunca teve contato com a minha casa, né? Vamos falar de alguma coisa que eu tenha mais contato. Por exemplo, meu carro. Eu dirijo meu carro todos os dias. Eu sou formado em engenharia, gosto de mecânica e comecei minha vida profissional bem jovem com automóveis. Então, não posso dizer que eu sou um ignorante de automóveis, ao contrário, conheço alguma coisa. Muito bem, meu carro já tenho já algum tempo, eu levei ele para fazer uma revisão recentemente e o atendente lá, o consultor, falou, vamos fazer a revisão, tantos mil quilômetros, ok, vamos fazer isso. E ele me fez a seguinte pergunta, seu carro tem algum problema? Não, meu carro não tem nenhum problema, eu cuido bem do meu carro está sem problema. Então tá bem, então no final do dia eu vou lhe telefonar para que o senhor venha buscar o carro, avisar que ele está pronto. Muito bem. 2, 3 horas depois, ele me liga e fala assim, seu carro tem problema. Eu acho que o meu carro tem problema. Aí eu fui até lá, né, porque eu estava perto, vou até aí ver. E realmente tinha problemas o carro. O que aconteceu? Um mecânico com conhecimento de mecânica, com as ferramentas adequadas, com o manual lá do fabricante, né, abrindo o equipamento, viu coisas que eu não podia ver, né. Eu, de longe, apesar de eu estar em contato com ele todos os dias, aquilo eu não via. A mesma coisa acontece comigo mesmo. Ou seja, a gente às vezes não se surpreende com uma coisa ruim que fazemos, né? Puxa, mas como é que eu posso fazer um negócio desse? Já sabia disso e ainda fiz de novo, né? Como é possível isso, né? Me surpreendo também com coisas boas, Marco, né? Com aquela ideia maravilhosa que a gente tem, né? Pô, de onde veio essa ideia? Como é que eu faço para ter essa ideia sempre que eu quiser? Quando eu acordo com a solução de um problema, por exemplo, durmo com um problema e acordo com a solução. Mas dá para fazer isso sempre? Hoje eu estou com um problema, amanhã vou dormir porque amanhã eu vou ter a solução. Não é assim, né? Preciso entender o que está acontecendo, né? E é isso que a logosofia apresenta. A logosofia apresenta um conhecimento, apresenta um método e uma técnica que permite que eu conheça a mim mesmo e modifique aquilo que é possível de ser modificado. Nesse esforço de conhecer a mim mesmo, eu me dou conta que existe um mecanismo maravilhoso, um mecanismo psicoespiritual, ou seja, uma parte psicológica e uma parte espiritual, que eu não me dava conta que ele existia. É como se fosse um novo mundo que se abre, né? É um mundo que eu preciso descobrir. Nesse trabalho, comecei a observar as manifestações do meu próprio espírito. Olha que coisa interessante. Mas também percebi que esse espírito precisa que o mecanismo psicológico, o veículo que ele usa, seja aperfeiçoado, seja superado. E aí nós precisamos ter um trabalho em cima disso, né? O Marco já falou, e o que a logosofia traz é a realização
de um processo de evolução consciente. Ou seja, evoluir, né, melhorar, aperfeiçoar, em base a um processo do pouco ao muito, passando por todas as fases. E de forma consciente, ou seja, eu sei o que eu vou fazer, qual é o próximo passo, por quê, para quê. Se necessário for, eu posso até repetir os passos e também ajudar outros a realizar esse mesmo processo. É muito bacana, né? Com esse estudo, com a logosofia, eu aprendi que a psicologia humana é formada por sistemas. Um sistema instintivo, um sistema sensível, um sistema mental. Poderíamos falar também de consciência, de vontade, né, e de tantos outros aspectos. Vamos falar, nesse momento, sobre a mente, né, que sempre atrai muito esse aspecto da mente. A mente formada, que possui faculdades. Faculdades que são capacidades, ou seja, aquilo que a mente é capaz de fazer. Nem sempre funcionam como deveria, apesar de ter essa faculdade. Por exemplo, é como os meus braços, né? O meu braço pode executar muitos movimentos, muitas funções. Agora, se eu o imobilizo, ele é possível de fazer as funções, mas não vai poder fazer. A tal ponto, se eu mantiver meu braço imobilizado, ele se atrofia. Então, as faculdades ocorrem o mesmo. Algumas podem estar atrofiadas, outras hipertrofiadas, ou seja, com uso acima do que é necessário, e nós precisamos equilibrar isso. Precisamos conhecer como elas funcionam e aperfeiçoá-las, superando a nós mesmos. Vou citar algumas faculdades, só para vocês terem uma ideia, né? Começar por uma faculdade que é muito nobre, cuja função, entre as suas funções, está a de selecionar pensamentos e a de criar pensamentos. Olha que coisa nobre, de criar pensamentos. Falamos agora há pouco de criador, né? Somos capazes de criar pensamentos, que é a faculdade de pensar. Existem outras, como, por exemplo, a faculdade de entender, faculdade de compreender, que não são sinônimos, a faculdade de observar, imaginar, discernir, julgar, raciocinar, recordar, intuir, sonhar, enfim, várias faculdades que reunidas formam a inteligência, denominada pelo criador da logosofia, Ransol, como faculdade Cume. As crianças do colégio aprendem, aqui, né, no colégio logosófico, né, aprendem de pequenininhas a associar a mente a uma casa mental. Eu não sou criancinha, mas eu aprendi assim também, e ainda uso essa imagem, né, da casa mental, ou seja, a mente como uma casa. É interessante ver os relatos dos pais de crianças pequenas, que vêm até nós para saber um pouco de logosofia, porque estão aprendendo com os filhos pequenos, eles têm alguma atuação assim não muito boa, né? E a criança ensina para ele: olha só, pai, eu vou te ensinar como é que é. Tem uma casa, tem isso, tem aquilo. Enfim, e é uma casa mesmo, com suas fontes de energia, com seus ambientes, com seus equipamentos, com... às vezes bem organizada, às vezes nem tanto, né? Você pode encontrar algum ambiente que só tem móvel velho, né? Que não serve para nada, quebrado, e que precisa ser trocado, né? Vamos colocar uns móveis melhores, que funcionam melhor, né? Então, é assim que é uma forma da gente ver a mente, né? A mente, quando eu falo mente, eu não falo do cérebro, falo da mente. Ou seja, não é o que se vê com os olhos físicos, é o que se vê com os olhos do entendimento. Agora, como qualquer casa, a casa mental também tem pessoas, seres vivos, que estão dentro da casa. Uns nasceram lá, outros vivem lá, outros entram, outros saem. Mas quem seriam esses seres vivos? Eu acho que eu já falei muito, Marco, né? Na hora de você passar para alguém. Obrigado, Bézer. Boa noite, Querini. O Bézer falou, então, dentro dessa casa tem as faculdades, né, da inteligência, e tem os seres que habitam essa mente. Está começando a ficar um pouco mais misterioso. Revela para a gente quem são esses seres, por favor. Boa noite, Marco. Boa noite.
Antes de eu falar propriamente desses seres e dessa linda imagem da casa mental, eu tenho que falar algo que eu tive que fazer antes de tomar contato com esse conhecimento, com esse novo conceito. Se eu tivesse aqui com um copo d'água até a metade, alguns de vocês diriam que esse copo está cheio até a metade. E outros poderiam dizer que ele está metade vazio. Ambos podem estar corretos, são formas diferentes de se observar e de se olhar um mesmo aspecto, um mesmo objeto. Só que o autor convida a gente a rever os conceitos. E na revisão de conceitos, a gente começa a ver que cada palavra tem um significado diferente. O Bézer aqui acabou de falar sobre o sistema mental. E ele foi falando que a mente é diferente de cérebro. Ele foi falando sobre cada uma das faculdades e a importância dessas faculdades. Se a gente for parar para observar, certamente a gente sempre ouve as pessoas, por exemplo, falando sobre alimentação, que determinados alimentos que a gente ingere são bons para a saúde, outros alimentos que a gente ingere não são tão bons. E se a gente não ingerir determinados alimentos, vai chegar uma hora que o nosso corpo se ressente. Da mesma forma que esses alimentos que a gente se alimenta podem fazer mal ao nosso corpo físico, existem também determinados pensamentos que podem fazer mal não só ao nosso corpo físico, mas também ao nosso espírito. E aí é interessante, porque tem esse conceito que vem da logosofia, em que o autor traz que os pensamentos são entidades psicológicas que podem crescer, se germinar, ser autônomas dentro da própria mente. E esses mesmos pensamentos, muitas vezes, eles podem independer da nossa própria vontade, da nossa própria inteligência. E ainda mais, se isso acontece, significa que em determinados momentos podem existir pensamentos que tomam contato e o nosso controle. Então tem pensamentos que são nossos e tem pensamentos que não são nossos, que são alheios. Então, para mim, isso já foi extremamente revelador, porque ele começa a mostrar que essa realidade dos pensamentos simplesmente são o quê? Os agentes causais da vida. Vou repetir de novo, porque não é muito simples. Os pensamentos são entidades psicológicas que podem crescer e se germinar dentro da mente do ser, podem ser influenciados ou não pela própria vontade do ser e a inteligência, podem ser próprios ou alheios. E são os agentes causais da vida do ser humano. E aí vamos pensar assim, não, mas todas as vozes que eu tenho dentro da minha mente são minhas. Você está maluco, Marco. E aí eu vou contar uma história para vocês de como eu descobri a realidade dos pensamentos. Um belo dia, criei um pensamento propósito. Vou fazer exercício físico na praia. Escolhi um dia não muito apropriado e um horário não apropriado. Meio-dia, sol a pino. Coloco o traje, vou para a praia, já me aqueci, fiz meu alongamento, pelo menos isso. Começo a correr. Primeiro pensamento. Marco, poxa, logo hoje, meio-dia, com esse sol, você vai correr? Deixa para amanhã. Aí eu respondi para o meu pensamento, não, tenho um pensamento propósito, meu objetivo é terminar minha corrida. Continuei correndo. Estou lá correndo. Outro pensamento. Poxa, Marco, olha só essa água de coco, que maravilha. Com esse céu, com esse calor, uma água de coco geladinha agora seria maravilhoso. Aí eu, calma, quando eu terminar a corrida eu me hidrato. Por enquanto não. Estou correndo. Quando eu estou quase chegando em casa, a sola do meu tênis solta. Aí vem aquele pensamento. Tá vendo, Marco? Te falei. Tá vendo? Não era para correr hoje. Olha só, a sola soltou. Tudo está mostrando que não era para você fazer isso hoje. E aí, nesse mesmo instante, eu já tinha alguns pensamentos soldados, algumas defesas mentais, e eu fiz a seguinte analogia. Será que eu pararia a minha vida por conta de uma sola de sapato diante de uma adversidade? Ou eu procuraria os elementos de conhecimento, de razão, utilizando essas faculdades que me são dadas a conhecer da minha realidade, dessa arte de superar a mim mesmo e continuar na minha trajetória e continuar no meu caminho. Então eu percebi que se eu não tivesse esses conhecimentos, se eu não conhecesse como funcionam esses pensamentos, talvez eu tivesse voltado para casa, talvez eu não tivesse continuado com o meu propósito de terminar a corrida. Então, terminei a corrida. Só que essa imagem da corrida eu aplico praticamente todos os dias da minha vida, porque as provas são diárias. E a gente tem que estar sempre atento aos tipos de pensamento que existem.
Porque muitas vezes a gente não percebe. As pessoas podem estar com pensamentos negativos e a gente tem que ver se são positivos, se são negativos. A gente, às vezes, tem que bloquear determinados pensamentos, tirar a intensidade desses pensamentos. Mas existem pensamentos que são positivos, virtudes. Por exemplo, eu sou inibido. Então, nesse exato instante, eu faço um controle dos pensamentos para que eu possa estar aqui falando diante de vocês. Ou seja, eu tenho que desenvolver virtudes para conseguir combater essas deficiências que me impediriam de tomar determinadas ações. Bom, Marco, eu espero que tenha respondido. Legal. Pode, claro. Só para complementar essa imagem, eu queria trazer uma experiência, enfim, que desde pequena eu fui aprendendo aqui no Colégio Logosófico, com a minha mãe, com meus pais, no setor infantil, que é o conceito do princípio consciente. E, basicamente, é o seguinte, existem sempre, como o Marcos trouxe, duas forças sempre tentando prevalecer na nossa mente, que é a vontade própria e a vontade do pensamento. Então, desde bem cedo, a criança aqui vai aprendendo, e foi isso que aconteceu comigo, a aprender a observar esses movimentos internos. E aí, quando tinha uma conduta, um comportamento, eu tinha uma vontade, né, tipo, eu quero isso, a minha mãe, os docentes iam e me perguntavam, mas quem está querendo fazer isso? É você ou é o seu pensamento? Opa, de onde estão vindo essas vozes? Será que realmente essa voz é minha ou será que é de algum pensamento? E aí, então, eu parava para analisar, porque se fosse minha, então era da minha consciência, do meu ser interno, e muito provavelmente estava certo. Agora, e se fosse do pensamento? Então, eu tinha que saber identificar. E aí, o Colégio Logosófico e o setor infantil, eles vêm justamente ensinando sobre os pensamentos. E isso é muito interessante, assim, eu acho assim, de uma importância fundamental desde uma vida de uma criança, porque ela vai começando a perceber que ela tem esse poder de mudar. Porque se ela consegue identificar que vem de um pensamento, então, ora, será que esse pensamento é positivo ou não? E se não for, então eu tenho que mudar. Então ela tem essa percepção, ela tem esse entendimento de que ela pode mudar, que pau que nasce torto não morre torto, não precisa morrer torto, né? E que ela tem essa vulnerabilidade de que nem tudo é ela, que existe uma força, que ela pode estar sendo influenciada por outras pessoas, né, por outras coisas. Obrigada. Bézer, sabe que esse conceito foi um dos que me trouxe, um dos que me fixou no estudo dessa ciência há algumas décadas atrás. Quando eu descobri que realmente os pensamentos são os agentes causais do comportamento humano, ou seja, o meu comportamento, a minha conduta, ela é o efeito daquele pensamento que tiver na minha mente naquele instante. Quer dizer, se eu então começo a ter um aprendizado de como identificar esses pensamentos, como selecioná-los, eu posso estar mudando, eu poderia estar mudando a minha conduta, o meu futuro, o meu destino, a minha herança. Bézer, faz sentido isso? Faz. Você já começou a mudar as coisas, né? As perguntas. Não, tá bom, não tem problema não. Esse é um conceito interessante e que para mim também foi muito importante. Continua sendo. Qual é o conceito que a gente conhece comumente de herança? Alguém que morre e deixa um bem para mim, né? Trabalhou, construiu aquele bem e deixou para outro. Esse conceito que a logosofia apresenta é o da herança de si mesmo, ou seja, tudo que eu faço, tudo que eu fiz de bom e de ruim até ontem, eu estou herdando hoje. Tudo que eu fiz de bom e de ruim até um momento atrás, eu estou herdando agora. Tudo que eu estou fazendo agora, eu vou herdar daqui a pouco. Isso me traz, primeiro, uma sensação de responsabilidade. Eu sou responsável do meu futuro, né? Então,
O que eu quero? Como eu quero que o Eduardo Beser seja no futuro? É minha responsabilidade. Agora, me traz também a sensação de independência. Depende de mim. Depende do meu esforço, do meu empenho, do que eu vou fazer. Agora, se isso é importante, e acho que vocês estão sentindo a importância disso, ao longo de uma vida, ou seja, quantos anos vamos viver? 60, 70, 90, 100 anos. O que dizer de várias etapas de vida física? O que eu quero herdar em outra etapa de vida física? Não se torna muito transcendente, né? Muito mais amplo. E o interessante disso é que isso serve para qualquer ser humano. Não depende de idade, de sexo, de situação social, econômica, regime político, idioma que fala, país, para todos. Para todos isso serve. Ou seja, é uma lei universal. O Marco trouxe a imagem do alimento, né? Do que você ingere. Né? Poderíamos dizer, por exemplo, se eu não ingerir nenhum líquido, eu vou me desidratar. Não é isso? E não adianta ir contra isso. É a vontade do Criador, né? Se expressa dessa forma. Então, assim como essa, existem outras leis. O Marco só faz pergunta, agora eu vou fazer uma pergunta para ele. Fala outra aí, Marco, por favor. Uma delas que está relacionada exatamente com o tema é a lei de evolução. Está dando para perceber que todo esse conhecimento, tudo que está sendo falado aqui, tem a ver com a nossa vida interna, né? É isso. Isso tem a ver com a nossa vida interna. E assim eu vou formando o meu próprio destino, se eu assim quiser. Claro, com base a um conhecimento, a um método, há muito esforço, empenho, constância, preciso querer isso. Legal. A gente está falando de vida, né? Querine, qual o conceito de vida que você tem? Eu vou dizer antes o conceito que eu tinha. Todo mundo certamente sempre ouviu falar que tempo é dinheiro. Sim? Com certeza, né? E eu fui percebendo que todos nós... Vocês gostariam de, todo dia, saber que tem uma conta bancária e recebem 86.400 diariamente na conta de vocês? É bom, né? Se vocês recebessem isso, né? E vocês recebem. Então eu descobri no conceito logosófico que tempo é vida. E normalmente o tempo que se perde é vida que não volta mais. Então todos os dias nós estamos recebendo uma fortuna. Só que muitas vezes, pelo fato da gente não conhecer essa realidade interna, não conhecer essa arte de transformar a si mesmo, a gente desperdiça, a gente malgasta. Muitas vezes, quando a gente tem um recurso e a gente desconhece esse recurso, é como se a gente não tivesse esse recurso. Eu me recordo, no passado, em que eu vivenciava uma vida em que eu não tinha tempo para nada. Eu achava que era luxo. Não tenho tempo, não tenho tempo. Aquele empresário, né? Nunca tem tempo. Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para nada. E aí eu fui percebendo por que eu não tinha tempo. Não é que eu não tinha tempo, é que existiam esses pensamentos. Mais uma vez, o Beser falou da casa mental, e ele também comentou que existem esses pensamentos que podem ajudar a organizar a casa, mas podem ter outros pensamentos ou objetos que estão dentro dessa casa que não são tão bons. Então eu fui percebendo que dentro dessa minha casa mental existiam determinados pensamentos que me faziam justamente perder meu tempo. Eram pensamentos que vinham de fora, pensamentos alheios. Então eu esperava... Imagine o seguinte, imagine que você organizou a tua casa, vai ter um jogo de futebol, você está doido para chegar em casa, abrir uma cervejinha depois do trabalho, aí você chega lá, está cheio de hóspedes que você não esperava, consumiram todas as cervejas e ainda bagunçaram toda a sua casa. Você vai gostar? Não vai. Então estava mais ou menos assim. Eu não conhecia a realidade dos pensamentos, não conhecia a realidade da vida e simplesmente malgastava esse tempo e essa grande oportunidade. Beser, você de novo. E você, qual a concepção de vida que você tem? Concepção de vida. Assim, 3, 4 minutos, né, que é o tempo que você vai me dar, não é isso? Perfeito.
Agora, vocês se coloquem no meu lugar. O Marco chega do lado de vocês e pergunta assim, qual é a sua concepção de vida? Qual é a sua concepção de vida? Assim, rapidamente. Né? Bom, quando eu estava na faculdade, no finalzinho da universidade, já faltava assim, muito pouco para terminar, um colega de turma se aproximou, ele já vinha falando comigo, ele era estudante de logosofia. Ele já vinha falando, assim, bem recentemente, né? Vinha falando de logosofia. Na verdade, eu não entendia direito o que ele falava, sabe, Marco? Mas aquele negócio me atraía tanto. Puxa, que faz esse negócio me atrai tanto, eu não entendo direito isso, mas ele me atraía tanto, né? E eu gostava de falar com ele. Aí um dia, tomando um cafezinho, ele me pergunta assim, bom, Bézia, a gente está se formando, né, terminando a faculdade, o que você vai fazer depois? Depois de formado? Depois de formado. Procurar emprego. Era época difícil para arrumar emprego. Aí fala, eu também, né? Assim como você, já estou aí com mestrado já pronto, mas eu queria também arrumar emprego. Né? Mas e depois de você arrumar emprego? Depois de arrumar emprego, vou casar. Eu estou namorando, você conhece minha namorada, que aliás eu casei, ela está aqui. Você conhece minha namorada, vou casar. Aí, eu também, né? Você conhece a Liara, né? Quem está me vendo lá já sabe quem é quem conversou comigo. Você conhece? Né? Conheço. Pois é. Então, e depois de casar? O que você vai fazer? Depois de casar? Vou ter filhos. Vou ter filhos. A minha namorada pensa em ter filhos. Nós também pensamos em ter filhos, vão ter muitos filhos. Né? E aí ele me fez mais uma pergunta. Qual foi a pergunta que ele me fez? Adivinha? E depois? Aí nessa hora a mente fica trabalhando, né? Mas não encontra a resposta. Né? Não tem resposta. E aí surgem perguntas do interno, perguntas que já, em algum momento, para mim pelo menos, já haviam surgido e que estavam adormecidas, elas ali despertam. Eu estava falando da minha vida, da minha própria vida. Afinal, para que serve a vida? Por que isso? Por que isso tudo? De onde que eu venho? Para onde eu estou indo? E quando a mente não encontra as respostas, o que acontece? Acaba ou seguindo o que alguém diz, afirma que é uma verdade, e a gente precisa simplesmente acreditar, ou então crer também que nada disso existe, que é perder tempo pensar nessas coisas, né? Não preciso, ou seja, me torno um cético. O Marco já falou no início, aprendi aqui com a logosofia, que eu posso trocar o crer pelo saber. Foi uma das primeiras coisas que me atraiu muito na logosofia, quando o autor diz, não precisa acreditar em mim, não creiam em mim, comprovem o que eu digo. O que eu falo são verdades, mas vocês precisam comprovar, não é necessário crer. Isso já mudou muito para mim, Marco. Então, a partir daí, quando a gente começa a pensar nessas coisas, a vida se amplia. Ou seja, é uma vida muito maior. Isso traz serenidade, isso traz confiança, e saber que eu posso responder essas perguntas utilizando a minha inteligência faz toda a diferença, porque somos capazes de chegar às nossas próprias respostas com essa base de conhecimentos e usando esse maravilhoso mecanismo que nós temos. Agora, nem tudo é mente, né? Nem tudo é sistema mental. Eu comecei com a mente, né, Marco? Mas tem uma parte importantíssima aí. Sem dúvida. Nessa arte, normalmente, quando a gente fala arte, o artista, normalmente a gente associa uma sensibilidade, né, ao sentir, ao coração. E essa arte de superar a si mesmo, será que ela só é realizada que ela somente é realizada através da inteligência? Ou a sensibilidade também tem que ser praticada para realizar esse novo ser que a gente quer ser? Querine, você. Interessante. Quando eu era criança, eu gostava de química.
E então tinha visto um conceito de alquimia. Só que era o conceito da imaginação da criança, de achar que eu poderia transformar o chumbo em ouro e ficar rico. Então, aquela imaginação da criança achando que podia fazer isso. Na realidade, só brincava, né? Porque longe de conseguir transformar alguma coisa. Mas esse era o conceito que eu tinha. Ou seja, eu pensava que seria isso. Hoje, eu venho percebendo que é muito mais. Eu recordo agora que a Kátia também tem uma experiência maravilhosa sobre a parte da sensibilidade. Eu vou passar para ela e depois eu vou trazer uns aspectos e umas experiências que eu vivi. Obrigada. Na realidade, essa experiência foi assim, quando eu pude perceber o poder do conhecimento logosófico na vida, né? Que eu era adolescente e, como toda boa adolescente, é aquela fase em que a gente tem necessidade de ser aceita, né, de fazer o que as pessoas estão fazendo, do que os amigos estão falando, vestir o que as pessoas estão vestindo, aquela coisa toda. E naquela minha angústia, eu fui conversar com a minha mãe. Você se recorda disso? Minha mãe. Na mesa de jantar, conversando com ela, eu falei assim, mas mãe, como é que a gente sabe quando o que a gente está fazendo está certo? E ela falou assim para mim, você tem que aprender a ouvir a sua sensibilidade. Porque muitas vezes a sensibilidade que vai indicar quando tem, por mais que tudo pareça que está tudo certo, que a sua parte racional te diga por A mais B que é isso que você tem que fazer, alguma coisa lá dentro te diz que não está, tem alguma coisa que você tem que investigar. E aí que a gente tem que aprender, então, a ouvir e a entender o que é que está falando. E aí, então, eu perguntei, mas então, como é que eu vou saber, como é que eu vou conseguir ouvir essa sensibilidade? Ela, é isso que você tem que estudar a logosofia. Porque é a logosofia que ela vai te ensinar todos esses meandros do pensamento, né, da mente, desses sistemas. Porque, muitas vezes, o pensamento... Os pensamentos, eles fazem tudo para parecer que está tudo certo, né? Mas não está. Então, é a sensibilidade que vai te indicar, né, que realmente você está indo pelo caminho certo ou errado. E então, assim, eu vejo assim, de uma fundamental importância, porque quando a gente tem essa sensação, se por A mais B está certo, a sensibilidade pode indicar que talvez tenha alguma coisa que você tem que investigar. E se a gente está realizando algo realmente correto, a sensibilidade endossa. Se faz com mais tranquilidade, com essa serenidade. Então, esses conhecimentos do sistema sensível, mental, instintivo, é assim, de fundamental importância para a gente ter essa certeza se a gente está indo para o caminho certo ou errado. Né? Interessante que a gente começa a ver, então, que a sensibilidade ele é o centro regulador da parte psíquica do ser humano. E que ele, praticamente, é a base do que está no coração. É interessante que, no passado, eu estava falando da imagem da alquimia, mas por que eu percebi essa alquimia? Porque em um determinado momento da minha vida, eu queria ser um outro ser. Eu ainda não conhecia a logosofia. E eu tomei contato com outras ciências e queria ser um outro ser. Eu trabalho com tecnologia. E aí eu pensava que eu podia fazer que nem o computador. Vou trocar o sistema operacional do computador, desligo o computador, quando eu ligar ele de novo, só um novo computador, com um novo sistema, com novas operações, com novas capacidades e possibilidades. Ledo engano, né? Foi simplesmente tentar, liguei, continuei o mesmo marco. Caramba, não mudei, estou do mesmo jeito. E aí foi que eu comecei a perceber que parte dessa arte de transformar a si mesmo está relacionada a tomar as rédeas, as ações da nossa vida. A gente tem que transformar, a gente tem que fazer. Caso contrário, não é possível. E aí eu vou trazer um exemplo de uma situação que aconteceu comigo. Então, da caridade inteligente. Certo dia, estou caminhando e chega um ser, se aproxima de mim, desesperado. Ele, por favor, me ajuda, minha criança está sem leite, eu não tenho fralda para dar, ela pode morrer a qualquer instante por falta de líquido de alimento, eu não tenho como dar sustento. Naquele instante,
A única coisa que a minha sensibilidade captou, que eu pude perceber, era que aquele ser precisava de alguma coisa, que ele necessitava de ajuda. E foi isso que eu fiz. Passou uma semana, eu encontro esse ser em outro lugar. Com o mesmo rosto, com o mesmo teatro, com a mesma mensagem, fazendo o mesmo pedido, só que ele não me reconheceu. A princípio, o primeiro pensamento que veio foi: caramba, Marco, você foi bobo, te enganaram. E aí eu parei para refletir. Na realidade, a Kátia já falou, a sensibilidade ela é mais rápida do que a própria razão. Ela identifica. Naquele instante, no primeiro momento que eu encontrei, a minha sensibilidade captou e agiu de forma correta. Quem agiu de forma equivocada foi esse ser. E aí, normalmente, o que aconteceria? Normalmente, o que aconteceria é que a gente se fecharia para qualquer outro tipo de caridade. A gente acharia que todos os seres vão nos enganar, que todos os seres são equivocados, que todos os seres têm uma conduta equivocada. E a sensibilidade está relacionada com essa conduta. Então, o fato da gente começar a tomar contato com essa arte de superar a si mesmo faz com que a gente comece a perceber que muitas vezes a nossa sensibilidade ela é mais rápida do que a razão. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque o próprio autor fala que muitas vezes a gente recebe esse cheque da sensibilidade, vem a razão e rasga. Então é muito importante a gente estar sempre atento e utilizando as faculdades da inteligência associadas também ao coração. Legal. Kátia, a sua mãe foi professora do colégio, você estudou no colégio e suas filhas atualmente estudam no colégio, certo? Você pode contar para a gente alguma experiência relacionada ao colégio? Então, é assim, de uma alegria muito grande, né, poder ter essa oportunidade de também estar trazendo as minhas filhas aqui para esse colégio logosófico, porque o colégio, né, porque elas estão sendo formadas como verdadeiros seres humanos, né? E o colégio logosófico, ele leva esses conceitos transcendentes através da pedagogia logosófica, que vai sendo trabalhado com a criança dentro do currículo escolar de uma forma muito natural, de uma forma muito alegre e sensível. E como é que eles realizam isso, né? Um dos exemplos, eles têm projetos anuais, com temas anuais específicos, e onde eles vão trabalhando, como eu falei, dentro das atividades normais. Um exemplo do ano da Copa do Mundo, o tema foi vencer e vencer-se. Que a criança aprendia sobre o conceito comum, né, de vencer numa competição, e também, principalmente, o aspecto de que ela tinha que vencer as próprias limitações. Então, a criança começava a aprender a observar a si mesma. Como é que ela era? Quais são os valores que ela já vinha cultivando? Quais são as limitações que ela tinha que enfrentar? O que ela poderia fazer para desenvolver, para estimular essa parte negativa para ser melhor? E então, assim, através de bilhetinhos de esforço, né, de aprender a observar esses movimentos internos, né, os pensamentos, o que é que ela poderia fazer para estimular e desenvolver melhor toda essa parte fraca dela, ou melhorar ainda e talvez ajudar o coleguinha, enfim. São todas essas atividades que vão incentivando a criança a ir se superando. E, através desse desenvolvimento, dessa observação interna, desse mundo interno, ela tem condição, então, de compreender o outro, o que acontece com o outro. E aí cultivar essa tolerância e o afeto. Então, assim, uma experiência que eu vivi, a minha filha, na época ela tinha uns 6, 7 anos de idade, e eu, como toda muito boa mãe, naqueles afazeres do dia a dia, muitas mães aqui devem entender o que eu estou querendo dizer, e a minha filha, com muito cuidado, muito carinho, ela chega assim para mim e fala assim: mamãe, eu sei, o que você perdeu? Carla, o que eu perdi? Ela, a paciência. Olha aí, que incentivo que eu recebi
para continuar me superando, né? Então, assim, imagina se todas as escolas do mundo pudessem ensinar, né, o ser a querer superar a si mesmo e não superar o coleguinha do lado. Né? Será que a humanidade não seria melhor? Não haveria mais compreensão? Será que não haveria mais amor entre os seres humanos? Eu estava, esse final de semana, eu fui para Uberlândia, aí eu fui fazer uma palestra lá sobre a logosofia e tal. Aí estava lá, eu sempre trago uma imagem sobre os pensamentos mais ou menos semelhantes a que eles já mencionaram. Assim, ó, domingo, para mostrar a autonomia do pensamento, né? Que muitas vezes a gente atua não com a nossa própria vontade, sim porque algum pensamento está na nossa mente e é mais forte, às vezes, do que a nossa vontade. Aí eu dou uma imagem assim rápida, olha, vamos supor, você está sozinho em casa, num domingo, sem ninguém, você desliga todos os aparelhos, aí você pega o jornal para ler, você começa a ler, aí passa 10 segundos assim, não tem ninguém, de repente você está com um pensamento, a tua atenção está num outro ponto, do trabalho, da escola, etc. E tal, tal. Aí eu dou essa imagem e eu congelo assim e falo assim, bom, por que acontece isso? Você está com o jornal na mão, está querendo ler e você não consegue. Essa resistência, da onde vem? Aí no meio do salão, né, o salão estava cheio e tal, aí de repente a gente ouve uma voz de uma criança assim, do mundo interno. Eu olhei assim, falei, você estuda no colégio, né? Lá tem colégio. Eu estudo sim. Criança de 8 anos. Quer dizer, ela já estava começando a ter essas primeiras noções dessa vida interna que todos nós temos. Então, essa arte de superar a si mesmo, no colégio logosófico, ela já começa a ser ensinada desde criança. Né? Achei interessante essa realidade. Vamos lá, para as considerações finais, o Querini. Para que isso tudo? Por que ser melhor? Para que realizar essa arte? Eu entendo que me foi dada uma grande oportunidade. Essa vida é uma grande oportunidade. Tem a imagem que eu acho bem eloquente da natureza relacionada ao carbono mineral. Se a gente observa o carbono, ele como carvão, ele não tem muito valor, né? Mas se a gente coloca ele em alta temperatura e alta pressão, ele pode se transformar num dos minerais mais cobiçados, pelo menos pelas mulheres. Ele vira o diamante. Mas o diamante, enquanto ele for uma pepita, enquanto ele estiver em estado bruto, ele ainda está escondido. Você tem que ter conhecimento para poder encontrá-lo. Fora isso, você tem que limpá-lo. Fora isso, depois você tem que lapidá-lo para começar a encontrar a luz e ele começar a brilhar. Né? Quando se reflete a luz, ele brilha. Então, por exemplo, cada um de nós aqui pode ter um entendimento sobre Criador, Deus, pensamento universal. E eu percebo que a gente tem, no nosso interno, uma chama divina. E me foi dada a possibilidade de eu criar o meu livro da vida, de eu não deixar que essa existência sejam páginas em branco. E não só isso, eu poder criar esse destino de forma que eu possa ser digno desse Criador. Legal. Kátia, para que isso tudo? Por que ser melhor? Para que realizar essa arte? E por que não? Né? Se eu tenho essa possibilidade de libertar o meu espírito e ser mais feliz, por que não? Por que não, né? Vou pensar. Bézer, você agora. Para que isso tudo? Por que ser melhor? A Kátia já respondeu, né? Vamos fazer o seguinte, vamos recordar aqui do que nós falamos. Começamos com arte. Me ajudei. Superação, superar a si mesmo, conhecimento, conhecer a si mesmo, casa mental, mente, o que mais, Marcos? Sensibilidade, pensamento, herança, destino,
destino, sobre as leis universais, sobre a vida, né? Quantas coisas, né? Nesse pouco tempo. Falamos tudo que a logosofia traz? Nem perto, né? Falamos só um pouquinho, né, que a logosofia apresenta. A propósito, depois da palestra, lá embaixo, vai ter lá um lanchinho, né? Nós 4 vamos estar lá, vamos ficar lá por um tempo. Outros estudantes, o Pada já falou, outros estudantes de logosofia, docentes, vão estar lá, todos com crachá. Então, vocês podem se aproximar e fazer qualquer pergunta desse tipo que o Marco gosta de fazer. Façam para eles que eles vão adorar responder. Vocês vão ter mais informações sobre a logosofia, o que quiserem, né? Podem perguntar à vontade. Mas vamos voltar, Marco. Todos esses aspectos, né, eu gosto de pensar assim, se os seres humanos conseguissem superar um só, conseguissem ser mais, como é que é? Pacientes? Mais pacientes, tolerantes, menos inibidos. Eu também estou aqui lutando com a minha inibição lá. Menos inibidos, menos suscetíveis, né? Um só, já seríamos muito melhores. Agora, se os seres humanos estivessem fazendo esse processo de evolução consciente, ou seja, superando vários aspectos de forma integral, ainda por cima, ajudando outros seres humanos a fazer o mesmo processo de evolução consciente, aí já seríamos outra humanidade. Seríamos outra civilização, muito superior a essa que nós temos. Mas para isso é preciso tomar uma decisão, a decisão de realizar o processo de evolução consciente, a decisão de realizar essa obra-prima dessa arte de superar a si mesmo. Bonito. Tá bom, Marco? Não vai fazer mais pergunta, não. Alguns anos atrás, eu fui para Florença e lá tem a academia onde está exposta a obra original de Michelangelo. Davi, uma obra-prima, né? Você falou agora de obra-prima. Então, os grandes artistas também produzem essa obra-prima, obras-primas. E aí, a gente estava ouvindo lá, tinha uma guia que estava falando lá para o grupo, e ela estava falando o seguinte, perguntaram para Michelangelo, assim, quando você entra ali na academia, tem assim, num corredor, são 6 estudos, né, 6 obras de artes em estudo, né, inacabadas, de um lado e do outro. E no final tem ali aquela escultura maravilhosa de Davi. Aí perguntaram para Michelangelo, qual é a obra mais perfeita? O que ele respondeu? O que vocês acham? Davi estava lá no fim, assim, né, aquela estátua assim. O que vocês acham que ele respondeu? Aqueles estudos eram a obra mais perfeita. E aí aquilo me fez recordar um conhecimento logosófico que diz o seguinte, que a perfeição é o constante esforço por se superar, por superar algo. E aí eu conectei com que essa imagem que Michelangelo trouxe lá, né, levou. Achei super interessante. Quer dizer, a perfeição é um constante esforço, é uma obra eterna. Essa é a perfeição, não é aquela coisa estática, aquela coisa acabada. Queria deixar algumas imagens daqui. Uma da borboleta, acho que quase todos conhecem, né? É a lagarta, ela se alimenta, depois cria o casulo, né? Entra no estado de crisálida e faz uma transformação. E depois ela aparece para a vida como uma borboleta. Aí fico pensando, será que o ser humano ele é inferior a uma lagarta? Será que não existem possibilidades metafísicas para o ser humano para que ele pudesse se transformar e alçar outros voos, penetrar em outras dimensões?
tudo que foi falado aqui constitui no mundo interno de cada um de nós. Cada ser humano tem esse mundo interno, como se fosse um planeta, um microcosmos. E é isso que a logosofia vem ensinar a gente a conhecer. Ao mesmo tempo que a gente vai conhecendo toda essa realidade interna, a gente vai forjando um novo ser, uma nova vida. E é através desse processo de evolução consciente, ou seja, sabendo o que está fazendo, o porquê, o como, para que a gente possa também ensinar o nosso semelhante a realizar essa obra de arte. Só que essa obra de arte, já deu para perceber que não é igual à obra de arte que a gente conhece, dos artistas que fazem as suas esculturas no bronze, no mármore ou nas telas, né? É uma obra de arte viva. Esse é que é o grande. É o ser esculpindo a si mesmo dentro do seu mundo interno. E conforme foi falado, os pensamentos, tem pensamentos positivos e tem pensamentos negativos. Então, às vezes, a gente está aqui, né, nessa oficina de arte, a Fundação Logosófica, como se fosse uma oficina de arte. A gente está aqui tentando modelar dentro de nós mesmos, né, dentro do nosso ateliê, da nossa mente, tentando fazer um ser melhor. Aí, de repente, vem um pensamento de intolerância, de impaciência e faz a gente atuar de uma forma que a gente não gostaria. Então, tem que voltar lá um pouquinho naquele ser que a gente está esculpindo, dar lá um retoquezinho, ainda não foi dessa vez, vamos melhorar aqui assim, vamos observar em que situações se manifestam essas deficiências, né, para eu poder substituí-la por algumas virtudes, né? E nesse caminho, nessa descoberta, nessa exploração, nessa investigação desse nosso mundo, a gente vai encontrando as possibilidades que nossa natureza espiritual tem de conhecer outras dimensões, a começar por essa vida interna, por esse mundo interno, que é imaterial. Dá para perceber a transcendência dessa cultura logosófica? Do que é capaz de fazer? A gente queria agradecer a presença de vocês. Tem um cafezinho lá embaixo e tem lá os estudantes que vão poder... Nós estaremos lá. Tá joia. Uma boa noite para vocês. Obrigado, boa tá? noite.